Hampshire, Inglaterra, agosto de 1875. Por que diabo a minha vida deve ser arruinada? Perguntou Devon Ravenel, carrancudo. Só porque um primo de quem nunca gostei caiu do cavalo? Theo não caiu, exatamente, corrigiu Weston, irmão mais novo de Devon. Ele foi jogado do cavalo. Obviamente o cavalo o achou tão insuportável quanto eu o achava. Devon anda de um lado para o outro na sala de visitas, em passadas curtas e inquietas. Se Theo já não estivesse com o maldito pescoço quebrado, eu mesmo teria prazer em fazer isso. West relanceou um olhar ao mesmo tempo impressionado e divertido para o irmão. Como consegue reclamar quando acabou de herdar um condado que compreende uma propriedade em Hampshire, terras em Norfolk, uma casa em Londres? Mas não posso dispor de nada disso, pois estão todas em morgádio. Perdoe a minha falta de entusiasmo por terras e propriedades que nunca serão de fato minhas e que não posso vender. Você talvez consiga romper o morgádio, dependendo de como foi estabelecido. Se conseguir, poderá vender tudo e terminar com essa história. Que Deus permita. Devon olhou para uma mancha de mofo no canto com uma expressão de nojo. Ninguém com o mínimo de bom senso vai esperar que eu more aqui. O lugar está desmoronando. Aquela era a primeira vez que os irmãos colocavam os pés no priorado Eversby, a antiga propriedade de família construída sobre o que restara de um monastério e de uma igreja. Embora Devon tivesse recebido o título de nobreza logo depois da morte do primo, 3 meses antes, ele esperara o máximo possível, até deparar com a montanha de problemas que encarava naquele momento. Até ali, ele só vira aquele cômodo e o saguão de entrada. As 2 áreas que mais deveriam impressionar os visitantes tinham os tapetes desgastados, a mobília em mau estado, o reboco da parede rachado e endurecido. Nada daquilo gerava boas expectativas sobre o resto da casa. Precisa de uma reforma, admitiu West. Precisa ser demolida. Não está tão ruim assim. West se interrompeu com um urro quando seu pé afundou no tapete. Ele recuou e observou no chão uma depressão do tamanho de uma tigela. Que diabo! Devon se abaixou e levantou o canto do tapete, revelando um buraco na madeira apodrecida do piso. Balançou a cabeça, colocou o tapete de volta no lugar e foi até uma janela com painéis de vidros facetados. A moldura estava corroída, as dobradiças e os encaixes enferrujados. Por que isso não foi consertado? Perguntou West. Por falta de dinheiro, é óbvio. Mas como isso é possível? A propriedade tem mais de 8.000 hectares. Todos aqueles arredatários, os rendimentos anuais. Fazendas já não estão mais lucrativas. Nem em Hampshire? Devon lançou um olhar sombrio para o irmão antes de voltar a atenção para a paisagem do lado de fora. Em qualquer lugar. O cenário da região era verde e bucólico, caprichosamente dividido por sebes floridas. No entanto, em algum lugar, além do alegre amontoado de chalés com o teto de palha, das faixas de cultivo bem demarcadas e do bosque muito antigo, milhares de quilômetros de trilhos de aço estavam sendo instalados para a invasão dos motores de locomotivas e vagões. Por toda a Inglaterra surgiam novas fábricas e cidades ao redor desses trilhos, mais rápido que flores na primavera. Por pura má sorte, Devon herdará um título justo no momento em que uma onda de industrialização varria as tradições aristocráticas e os modos de vida da elite. Como você sabe? Perguntou o irmão. Todo mundo sabe, West. Os preços dos grãos desabaram. Quando foi a última vez que você leu Times? Não presta atenção nas conversas que houve nos clubes ou nas tabernas? Não quando o assunto é agricultura, foi a resposta sucinta de West. Ele se jogou em uma cadeira e esfregou as têmporas. Não gosto disso. Achei que havíamos concordado em nunca levarmos assunto algum muito a sério. Estou tentando, mas a morte e a pobreza têm seu modo de fazer tudo parecer bem pouco divertido. Devon apoiou a cabeça no vidro da janela e continuou irritado. Sempre vivi com conforto, sem precisar me dedicar a um único dia de trabalho honesto. Agora tenho responsabilidades. Ele pronunciou a última palavra como se fosse uma obscenidade. Vou ajudá-lo a pensar em maneiras de evitá-las. West procurou no casaco e pegou uma garrafinha prateada no bolso interno.
Ele a abriu e tomou um longo gole. Devon arqueou as sobrancelhas. Não é um pouco cedo para isso? Na hora do almoço, você já estará bêbado. Sim, mas isso não vai acontecer se eu não começar agora. West voltou a erguer a garrafinha. Os hábitos de autoindulgência refletiu Devon com preocupação. Estavam começando a cobrar um preço ao seu irmão mais novo. West era um homem alto e belo, de 24 anos, com uma inteligência aguda que ele preferia usar o mínimo possível. Ao longo do ano anterior, o excesso de bebidas alcoólicas fortes tinha dado um contorno arredondado ao rosto de West e engrossado seu pescoço e sua cintura. Embora fizesse questão de nunca interferir na vida do irmão, Devon ainda se perguntava se deveria mencionar aquele inchaço. Não, West apenas ficaria ressentido pelo conselho não solicitado. Depois de devolver a garrafinha ao bolso do casaco, West uniu as pontas dos dedos, formando uma pirâmide, e olhou para Devon por cima deles. Você precisa acumular capital e providenciar um herdeiro. Uma esposa rica resolveria os seus problemas. Devon ficou pálido. Você sabe que eu nunca me casarei. Ele compreendia as próprias limitações. Não nascera para ser marido nem pai. A ideia de repetir a farsa da infância que tivera, agora no papel do pai cruel e indiferente, o deixava arrepiado. Quando eu morrer, continuou Devon, você será o próximo na linha de sucessão. Acredita mesmo que eu vou viver mais do que você? Perguntou West. Com todos os meus vícios? Tenho tantos quanto você. Sim, mas trato os meus com muito mais entusiasmo. Devon não conseguiu conter uma risada amarga. Ninguém teria previsto que os dois irmãos seriam os últimos de uma linhagem que havia começado na conquista normanda da Inglaterra. Infelizmente, os Ravenels sempre foram muito ardentes e impulsivos, cediam a todas as tentações, se permitiam todos os pecados e zombavam de todas as virtudes. Como resultado, tinham tendência a morrer mais rápido do que conseguiam se reproduzir. E agora restavam apenas dois deles. Embora Devon e West fossem bem-nascidos, nunca haviam feito parte da nobreza, uma ordem tão purista que os níveis mais elevados eram impenetráveis até mesmo para as altas classes. Devon sabia muito pouco das complexas regras e rituais que distinguiam os aristocratas das massas de plebeus, mas tinha conhecimento de que a propriedade de Eversby não era uma sorte inesperada, e sim uma armadilha. Um lugar que não gerava mais renda, um lugar que devoraria o modesto rendimento anual do fundo fiduciário de Devon, que o destruiria e então faria o mesmo com o do irmão. Vamos deixar a linhagem dos Ravenel chegar ao fim, sugeriu Devon. Nosso lote é e sempre foi péssimo. Quem vai se importar se o condado for extinto? Os criados, os arrendatários, podem não gostar de perder sua renda e suas casas, comentou West com ironia. Que todos se enforquem. Vou lhe dizer como proceder. Primeiro, vou mandar a viúva e as irmãs de Tel fazerem as malas. Elas não têm utilidade alguma para mim. Devon, começou West parecendo desconfortável. Depois, encontrarei uma forma de romper o morgádio. Dividirei toda a propriedade e venderei por partes. Se isso não for possível, tirarei tudo de valor que há na casa, para, em seguida, colocá-la abaixo e vender os escombros. Devon, West indicou a porta onde estava parada uma mulher, pequena e esguia, com um véu preto cobrindo o rosto. A viúva de Tel. Era filha do Lord Carberry, um nobre irlandês proprietário de um aras em Glengarth. A jovem estava casada havia apenas 3 dias quando o marido morreu. Uma tragédia daquelas na sequência de um evento geralmente tão feliz devia ter sido um choque brutal. Como um dos últimos poucos membros de uma família que só diminuía, Devon supôs que deveria ter mandado uma carta de condolências à época do acidente, 3 meses antes. Mas, por algum motivo, a ideia acabou nunca se traduzindo em ação. Ficou apenas na mente dele, como um fio solto na lapela de um casaco. Talvez Devon tivesse se forçado a mandar os pêsames se não desprezasse tanto o primo. A vida favorecera Tel de várias maneiras, dotando-o de saúde, privilégios e boa aparência. Mas em vez de ser grato pela sorte, Tel sempre fora presunçoso e arrogante, um tirano. E, como Devon nunca deixava passar um insulto ou uma provocação, acabava brigando com o Tel sempre que o encontrava.
Estaria mentindo se dissesse que lamentava nunca mais ver o primo. Quanto à viúva de Tel, ela não parecia ser simpática. Era jovem, não tinha filhos e a viuvez a deixara financeiramente bem, então seria fácil se casar de novo. Embora tivesse fama de ser uma beldade, era impossível julgar se isso procedia, já que o pesado véu preto fazia parecer que ela estava atrás de um nevoeiro. Uma coisa era certa. Depois do que acabara de ouvir, a mulher devia achar Devon desprezível. Ele não se importava nem um pouco com isso. Devon e West se inclinaram em uma mesura, e a viúva respondeu com meras formalidades. Seja bem-vindo, my lord e Sr. Ravenel. Vou providenciar o mais rápido possível o inventário de tudo que há na casa. Assim o senhor poderá pilhar e saquear de forma organizada. A voz dela era refinada, as sílabas pronunciadas com frieza, demonstrando o desprezo que sentia. Devon ficou em alerta quando ela penetrou na sala. A viúva era esguia demais para o gosto dele. Parecia esquelética sob o peso das roupas de luto, mas havia algo instigante no movimento controlado dela, uma inconstância sutil contida na rigidez. Meus sentimentos por sua perda, disse ele. Meus parabéns pelo seu ganho. Devon franziu o senho. Eu lhe garanto que nunca desejei o título de seu marido. É verdade, confirmou West. Ele reclamou disso durante todo o caminho de Londres até aqui. Devon lançou um olhar fulminante para o irmão. O mordomo Sims estará à disposição para lhe mostrar a casa e o terreno quando o senhor desejar, avisou a viúva. Já que não tem utilidade, como o senhor declarou, vou me recolher aos meus aposentos e começar a fazer as malas. Lady Trenier, falou Devon, em tom seco. Parece que começamos com o pé esquerdo. Peço perdão se a ofendi. Não é necessário se desculpar, my lord. Esse tipo de comentário é exatamente o que eu esperava do senhor. Ela continuou antes que Devon pudesse retrucar. Posso lhe perguntar quanto tempo pretende permanecer no priorado Eversby? 2 noites, espero. No jantar? Talvez possamos discutir. Sinto muito, mas minhas cunhadas e eu não podemos jantar com o senhor. Estamos muito abatidas pelo luto e vamos fazer nossa refeição separadamente. Condessa. Ela o ignorou e deixou a sala sem dizer mais nada, nem sequer uma cortesia. Surpreso e indignado, Devon ficou encarando o portal vazio com os olhos semicerrados. Mulheres nunca o tratavam com tanto desdém. Ele sentiu que estava prestes a perder o controle. Como aquela mulher o acusava pela situação quando ele não tivera escolha em nada daquilo? O que eu fiz para merecer isso? Quis saber Devon. West torceu os lábios. Além de a dizer que a expulsaria e destruiria a casa dela? Eu pedi desculpas. Nunca peça desculpas a uma mulher. Isso só confirma que você está errado e a deixa mais irritada. Devon preferiria ser amaldiçoado a tolerar a insolência de uma mulher que deveria estar se oferecendo para ajudá-lo, em vez de disparando insultos. Viúva ou não, ela aprenderia uma lição muito necessária. Vou falar com ela, disse Devon soturno. West apoiou os pés no puff acolchoado, espreguiçou-se e ajeitou uma almofada embaixo da cabeça. Acorde-me quando tudo isso tiver terminado. Devon deixou a sala de visitas e foi a passos largos atrás da viúva. Vislumbrou-a no fim do corredor, o vestido e o véu ondulando conforme ela se movia rapidamente, como um navio pirata, com as velas ao vento. — Espere! Chamou Devon. Não tive a intenção de dizer aquilo. — O senhor teve a intenção, sim. Ela parou e se virou para encará-lo, em um movimento abrupto. Pretende destruir a propriedade e o legado da sua família, tudo para atender aos seus propósitos egoístas. Ele parou diante dela, os punhos cerrados. Veja bem, começou Devon friamente. O máximo que já precisei administrar na vida foi um apartamento, uma cozinheira, um valete e um cavalo. Agora, querem que eu tome conta de uma propriedade falida com mais de 2 centenas de arrendatários. Acredito que isso merece certa consideração e até mesmo alguma compaixão. Coitado do senhor. Deve ser muito desafiador, além de inconveniente, ter que pensar em outra pessoa além de si próprio. E com essa última tirada, ela fez menção de ir embora. No entanto, parou perto de um nicho em arco na parede, feito para expor as esculturas e objetos de arte sobre pedestais. Agora Devon a tinha à sua mercê.
Com cautela, ele apoiou as mãos, uma em cada lado do nicho, bloqueando-a o caminho. Ouviu quando ela prendeu a respiração, e, embora não sentisse orgulho disso, sentiu uma onda de satisfação por tê-la irritado. Deixe-me passar, pediu a viúva. Devon não se moveu, mantendo-a encurralada. Primeiro, diga-me o seu nome. Por quê? Eu jamais lhe daria permissão para usá-lo. Exasperado, ele examinou a forma coberta pelo véu. Já lhe ocorreu que, se cooperarmos um com o outro, temos mais a ganhar do que se mantivermos essa hostilidade? Acabei de perder meu marido e minha casa. O que exatamente tenho que ganhar, my lord? Talvez a senhora deva descobrir antes de decidir fazer de mim um inimigo. O senhor já era o inimigo antes mesmo de colocar os pés aqui. Devon tentou vê-la através do véu. Precisa mesmo usar essa coisa péssima cobrindo a cabeça? Perguntou ele irritado, sendo como se estivesse conversando com abajur. Isso é chamado de véu de luto. E sim, devo usá-lo na presença de visitas. Não sou uma visita, sou seu primo. Não do meu sangue. Enquanto a contemplava, Devon sentiu a raiva começar a ceder. Como ela era pequena, frágil e agitada como um pardal, ele assumiu um tom mais gentil. Vamos, não seja teimosa. Não há necessidade de usar o véu perto de mim, a menos que esteja de fato chorando de luto. E nesse caso, eu insistiria para que o colocasse de volta logo. Não suporto ver uma mulher chorando. Porque no fundo tem o coração mole, não é? Perguntou ela com sarcasmo. Uma lembrança distante o invadiu, algo que Devon não se permitiria pensar em anos. Ele tentou afastá-la, mas sua mente teimou em se apegar à imagem de si mesmo quando menino, aos 5 ou 6 anos, sentado diante da porta fechada do quarto de vestir da mãe, nervoso com um som de choro que vinha do outro lado. Devon não sabia o que a fizera chorar, mas sem dúvida tinha a ver com um dos casos amorosos fracassados dela, que havia sido muitos. A mãe dele fora uma beldade conhecida, que não raro se apaixonava e se desapaixonava em uma única noite. O pai, exausto dos caprichos dela e atormentado pelos próprios fantasmas, raramente ficava em casa. Devon se lembrava da sensação de impotência sufocante ao ouvi-la soluçar sem poder tocá-la. Ele começou, então, a empurrar lenços por debaixo da porta, implorando para que ela a abrisse, perguntando sem parar qual era o problema. Deve, você é um amor, disse ela entre fungadas. Todos os meninos pequenos são, mas vocês crescem e se tornam egoístas e cruéis. Vocês nasceram para partir o coração das mulheres. Nunca farei isso, mamãe, gritou Devon alarmado. Prometo. Ele ouvira, então, um som que era um misto de risada com soluço, como se ele houvesse dito uma tolice. É claro que fará, meu bem. Fará sem sequer se dar conta. A cena se repetiu em outras ocasiões, mas era daquela que Devon se lembrava com mais clareza. No fim, a mãe estava certa. Afinal, muitas vezes foi o acusado de partir o coração de mulheres, mas sempre deixou claro que não tinha a menor intenção de se casar. Mesmo que se apaixonasse, jamais faria uma promessa dessas a uma mulher. Não havia razão para isso, já que qualquer promessa podia ser quebrada. Como já testemunhara a dor que as pessoas podiam infligir a quem amam, não tinha o menor desejo de fazer o mesmo com ninguém. A atenção de Devon se voltou novamente para a mulher à sua frente. Não, eu não tenho coração mole, respondeu. Na minha opinião, as lágrimas de uma mulher são manipuladoras e, pior, nada atraentes. O senhor é o homem mais vil que já conheci, acusou ela com determinação. Devon achou divertido o modo como ela pronunciou cada palavra, como se a estivesse atirando com um arco. Quantos homens já conheceu? O bastante para saber quando estou diante de um patife. Duvido que consiga ver muita coisa através desse véu. Ele estendeu o dedo até tocar a bainha do crepe preto. Não é possível que goste de usar isso. Na verdade, gosto, porque esconde seu rosto quando chora. Foi mais uma afirmação do que uma pergunta. Nunca choro. Devon foi pego de surpresa e se perguntou se havia escutado direito. Quer dizer que não chora desde o acidente de seu marido? Nem mesmo quando eu soube do ocorrido. Que tipo de mulher diria uma coisa dessas, mesmo se fosse verdade? Devon segurou a frente do véu e começou a levantá-lo. Fique parada.
Ele empurrou várias camadas de crepe para cima da pequena tiara que a mantinha no lugar. Não, não se afaste. Nós dois vamos ficar cara a cara e tentar ter uma conversa civilizada. Santo Deus, a senhora poderia equipar um navio mercante com todo esse... Devon se interrompeu quando enfim viu o rosto dela e se pegou encarando um par de olhos cor de ambar que se erguiam de leve nos cantos, como os de um gato. Por um momento, ele não conseguiu respirar nem pensar, pois todos os seus sentidos se esforçavam para absorver a visão da mulher à sua frente. Nunca vira nada como ela. A viúva de Theo era mais jovem do que ele imaginara, com a pele clara e cabelos castanhos avermelhados que pareciam pesados demais para os grampos que o sustentavam. As maçãs do rosto eram pronunciadas, combinadas com o queixo estreito. Davam uma triangularidade felina às feições. Os lábios eram tão carnudos que mesmo quando ela os fechava com força, como fazia no momento, ainda pareciam macios. Embora não fosse uma beleza convencional, era tão original que tornava irrelevante qualquer debate sobre beleza. O vestido de luto era justo do pescoço aos quadris, quando então se abrira em uma série de pregas complexas. Restava ao homem apenas imaginar o corpo guardado sobre tantos tecidos, dobras e costuras intrincadas. Até os pulsos e as mãos estavam obscurecidos por luvas negras. Além do rosto, a única parte visível da pele da viúva era o pescoço, no ponto em que a frente da gola alta se abria em U. Devon percebia movimentos mínimos quando ela engolia. Parecia muito macio aquele lugar privado do corpo dela, onde um homem pousaria os lábios e sentiria o ritmo de sua pulsação. Era por ali que Devon queria começar, beijando o pescoço dela, enquanto a despira como se ela fosse um presente embrulhado de forma complexa, até que estivesse arquejando e se contorcendo embaixo dele. Se fosse qualquer outra mulher, e se as circunstâncias fossem diferentes, Devon a teria seduzido na mesma hora. Quando se deu conta de que não adiantaria nada ficar parado ali, arquejando como uma truta fora da água, ele revirou a mente ardente e desordenada em busca de algum comentário convencional e coerente que pudesse fazer. Para sua surpresa, foi ela que quebrou o silêncio. Meu nome é Kathleen, um nome irlandês. Por que não tem sotaque? Fui mandada para a Inglaterra quando criança, para morar com amigos da minha família, em Leominster. Por quê? Ela franziu as sobrancelhas. Meus pais estavam sempre ocupados com cavalos, passavam vários meses do ano no Egito, onde compravam puro sangue árabes para criar. Eu era uma inconveniência. Um casal de amigos dele, Lord e Lady Berwick, que também eram criadores de cavalos, se ofereceram para me receber e me criar junto com uma das suas filhas. Seus pais ainda moram na Irlanda? Minha mãe faleceu, mas meu pai ainda vive lá. O olhar dela ficou distante, os pensamentos perdidos em algum lugar. Ele me mandou a Sadie como presente de casamento. A Sadie? Repetiu Devon sem entender. Kathleen voltou a se concentrar no rapaz, parecendo perturbada, o rubor colorindo sua pele do pescoço à cabeça. Então Devon compreendeu. O cavalo que atirou Theo longe, disse baixinho. Não foi culpa de Assad. Ele foi tão mal treinado que meu pai o comprou de volta do homem que o havia adquirido. Por que lhe deram um cavalo problemático? Lord Berwick permitia que eu o ajudasse a treinar os potros. Devon baixou o olhar corrente lentamente pelo corpo esguio dela. Você não é maior do que um pardal. Não é necessário usar força bruta para treinar um cavalo árabe. Eles são sensíveis, precisam apenas de compreensão e habilidade. Duas coisas que Theo jamais tivera. O primo fora muito estúpido de arriscar o pescoço e, junto, a vida de um animal valioso. Theo foi descuidado? Devon não conseguiu segurar a pergunta. Estava tentando se exibir? Um relance de frieza surgiu nos olhos luminosos de Kathleen, mas se extinguiu rápido. Ele estava de mau humor. Não havia como dissuadi-lo. Típico de um Ravenel. Se alguém ousasse contradizer Theo ou recusar qualquer coisa a ele, era o bastante para provocar uma explosão. Talvez Kathleen tivesse imaginado que conseguiria lidar com ele, ou que o tempo iria acalmá-lo.
Ela não teria como saber que o temperamento de um Ravenel era mais forte do que qualquer senso de autopreservação. Devon gostaria de poder se considerar acima desse tipo de coisa, mas sucumbira mais de uma vez no passado, atirando-se de cabeça no poço vulcânico da fúria mais intensa. A sensação era sempre gloriosa, até o momento de encarar as consequências. Catelyn cruzou os braços, cada pequena mão coberta pela luva preta, segurando firme o cotovelo oposto. Algumas pessoas disseram que eu deveria ter sacrificado a Sade depois do acidente, mas seria uma crueldade e um erro punir o animal por algo que não foi culpa dele. Já considerou a possibilidade de vendê-lo? Eu não gostaria, e mesmo se quisesse fazer isso, teria que adestrá-lo primeiro. Devon achava que não seria uma boa ideia permitir que Catelyn sequer chegasse perto do cavalo que acabara de matar o marido dela, mesmo que de forma inadvertida. Além disso, ela provavelmente não ficaria no Priorado Eversby por tempo suficiente para alcançar qualquer progresso com o puro sangue árabe. No entanto, aquele não era o momento para argumentar. Eu gostaria de ver o terreno, falou Devon. A senhora me acompanharia? Catelyn recuou um passo. Parecia perturbada. Vou pedir ao jardineiro-chefe que o faça. Preferiria que fosse a senhora. Devon fez uma pausa antes de perguntar. Não está com medo de mim, está? Ela franziu o senho. Claro que não. Então, me acompanhe. Ela ignorou o braço estendido de Devon e o carou com uma expressão cautelosa. Devemos chamar seu irmão? Devon fez que não com a cabeça. Ele está cochilando. A essa hora do dia? Ele está doente? Não. Meu irmão tem os mesmos horários de um gato. Longas horas de letargia interrompidas por breves períodos de autoindulgência. Devon viu os cantos da boca de Catelyn se erguerem em um sorriso relutante. Vamos então, murmurou ela, passando por ele e atravessando o corredor a passos rápidos. Devon a seguiu, sem hesitar. Se você gosta de literatura e de romance e amou este vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos de audioleitura, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até o próximo capítulo.